Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 22. Versos de 1 a 14. De novo, Jesus lhes falou: eu vou pedir que a introdução não permita que ninguém entre agora até terminar a leitura da palavra. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos e a chamaram os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não tinha veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os irmãos podem assentar-se. Bem, nós temos visto nos últimos dias algumas parábolas e eu vou pedir que a partir desse momento os irmãos evitem de entrar e sair, por favor. Deixa eu dizer para vocês, eu tomo um remédio, assim que eu chego aqui, e eu teria que ir no banheiro mais vezes, não vou. E a gente deve aprender a dosar a quantidade de água que ingerimos para não sair durante o culto. Alguém já disse aqui muitas vezes, já ouvi aqui outros dizendo, que quando você vai a um cinema você não fica entrando e saindo. Toda a movimentação é prejudicial para quem está querendo prestar atenção. Então vamos ser sensatos. Agora, se você precisar mesmo, não tem problema, você pode sair. Se você tem uma necessidade que eu não conheço e eu nem preciso conhecer, mas se você precisar sair, sai. Mas eu peço que você evite fazer isso. Jesus se dirigiu mais uma vez ao povo por meio de parábolas. É isso que diz o verso 1, na sua primeira parte. Nós podemos dar a essa parábola o nome que o próprio texto dá, parábola da festa de casamento. O texto diz assim:
Jesus então disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Uma festa de casamento para o seu filho. Segundo o costume oriental, as festas de casamento eram promovidas pelos pais do noivo e não da noiva, como acontece no nosso país. Não podemos deixar de ver nesta parábola a figura do rei representando Deus, o Pai. Igualmente a figura do filho do rei representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui o rei representado aqui, representando aqui Deus Pai, e o filho dele representando o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento fala do casamento de Jesus com a sua noiva. Jesus é chamado de noivo e a igreja é chamada de sua noiva. Vou citar apenas 2 textos que falam sobre isso. O primeiro deles está em João 3, 28 a 29, quando João Batista se refere a Jesus como noivo e ao povo de Deus como a noiva. Ele diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, como aquele que vai na frente, preparando o seu caminho. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João Batista via cada vez mais, aliás, ele já estava vendo isso e o povo estava percebendo também o fato de que ele estava declinando em influência diante do povo, enquanto Jesus estava crescendo cada dia, cada vez mais, diante do interesse do povo que o ouvia atentamente. E ele está explicando que o noivo não é ele, o noivo é Jesus Cristo. E por isso ele disse: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que é ele, João Batista, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Então João Batista estava dizendo a sua alegria de ver Jesus crescendo diante do interesse do povo em ouvir. Apocalipse fala do casamento do noivo com a sua noiva. E diz assim o texto que está ali na tela: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Ou seja, chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Não há dúvida de que aqui fala do encontro da igreja com Jesus. Quando é que vai acontecer isso? Será que é no arrebatamento, quando Jesus virá e nós iremos ao encontro dele? Pode ser que seja essa ocasião. Não me pergunte, eu não sei. E se alguém souber, me fale, porque agora não inventa história, não. Porque é muito comum as pessoas dizerem coisas que o texto não diz. E eu procuro dizer o que o texto diz. Se não diz, eu também não digo. Né? Muita coisa eu e você não sabemos. A Bíblia dá determinados detalhes, ou alguns detalhes, mas não dá todos os detalhes daquilo que está para ser revelado. Mas o texto diz também que então o rei enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir.
dá uma festa para o casamento do seu filho, manda convidar pessoas e estas não querem ir a esta festa de casamento. Na realidade, ninguém poderia comparecer a esta festa, a este casamento, a menos que tivesse sido convidado. O convite, na realidade, já havia sido feito com antecedência. Os servos foram aos convidados para dizer-lhes que tudo estava pronto e que eles deveriam vir logo. É importante dizer que não havia internet, não havia telefone, não havia WhatsApp, não havia nada disso. O convite havia sido feito pessoalmente e agora os servos iam a cada convidado para lembrar-lhes que o casamento estava prestes a começar. Não havia desculpa para a recusa, porque o convite havia sido feito com muita antecedência. Não obstante, as pessoas não eram, como não são ainda hoje, obrigadas a participar de uma festa para a qual são convidados. Ninguém é obrigado a ir e os convidados podem recusar o convite. Neste caso, houve uma recusa em ir. Mateus 22:3 diz: enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Quem são os servos nesta parábola? Primeiro, Jesus está se referindo, não há qualquer dúvida, quanto aos profetas do Velho Testamento. E nós temos profecias com relação à vinda de Jesus desde o livro de Gênesis. E especialmente profetas ao longo da narrativa bíblica, nós temos o registro disso, profetizaram acerca de Jesus, da sua vinda, como o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Então, primeiro, os profetas do Velho Testamento, e no contexto do Velho Testamento, João Batista foi o último profeta, e ele veio, antecedeu Jesus no ministério que teve início praticamente 6 meses depois do início do ministério de João Batista. Então, é uma referência aos profetas, a João Batista, mas é uma referência ao próprio Senhor Jesus, porque quando ele não veio para as bodas, ele veio para convidar aqueles que futuramente participariam das bodas. Ele também fez o convite. Depois dele, os apóstolos e os que haveriam de sucedê-los na comunicação do convite, que não é outro senão um convite para que as pessoas recebam em seus corações o reino de Deus, aceitem o governo de Deus nas suas vidas através de Jesus. Quem são os convidados? Primeiro, o próprio Israel, o povo de Israel. E são eles que estão sendo objetos dessa parábola, são os principais alvos dessa parábola. Eles recusaram deliberadamente o convite que Deus fez através de seu Filho, que veio e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Denota que eles não reconheceram a autoridade do enviado do rei, na pessoa daqueles que vieram antes de Jesus e depois na pessoa do próprio Senhor Jesus. Então Jesus está falando aqui da rejeição do povo de Israel, à sua pessoa, ao seu ensino, à sua maneira superior de viver. Eles, assim como rejeitaram os profetas, João Batista, Jesus, eles rejeitariam os apóstolos e ainda rejeitam hoje os que vieram
viemos depois deles. É preciso destacar que os convites seriam e ainda hoje são sucessivos. Ainda estamos naquele período em que os convites são formulados. O texto diz no verso 4, enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. A figura aqui é de uma festa de casamento, tal como ocorria naquela época e ainda ocorre em alguns lugares. É uma festa onde corre comida solta, onde há bastante alimento, há bastante o que comer. E animais eram mortos, animais que haviam sido guardados para engorda, para poder atender a todas as pessoas que viriam como convidados. Eu não posso imaginar uma festa no céu onde haja animais cevados, animais engordados. Pode ser, mas eu não creio que isso exista lá não. Se tiver, deve ser uma comida diferente, mas eu acho que nem isso, não sei. E como eu não sei, eu não posso falar nada. O dia que eu for lá, mas eu não vou poder falar para vocês também. Bem, sem dúvida isso se daria quando Jesus já tivesse consumado a sua obra redentora na cruz. Por isso, tudo já estava pronto. Aos olhos de Deus, as coisas já estavam feitas, aos olhos de Jesus já estava feito. E uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. Tudo que Deus tinha que fazer para a nossa redenção, para a nossa salvação, já foi terminado quando Jesus deu o último suspiro na cruz. É claro que Jesus não ficou ali. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ainda esteve com os apóstolos e discípulos durante 40 dias e depois subiu aos céus. E hoje vive em nós e entre nós pelo seu Espírito. Bom, então tudo já estava pronto, eles já podiam vir e fartar-se à mesa do rei. Ao último convite também eles não deram a mínima atenção. Mas o verso 5 diz: mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Primeiramente houve uma recusa em atender ao convite. Depois houve pouco caso, não deram a menor atenção. A evidência está no fato de que cada um foi cuidar dos seus próprios interesses. Lucas, falando sobre essa parábola, que lá tem o título de parábola das bodas, o que é a mesma coisa, bodas significa casamento, nos dá conta de alguns detalhes preciosos. Ele diz assim: a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Então vejam, são todas desculpas e que não, a menos que a pessoa estivesse casando naquele mesmo dia. Eu acho que a única desculpa é que comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Por que não experimenta no outro dia? Mas é uma desculpa, é algo que você tem para dizer quando você não quer fazer uma coisa.
O outro disse, comprei um campo e vou vê-lo. Por que não vai ver no outro dia? Mas não é assim exatamente que nós fazemos quando recebemos um convite para estar aqui, por exemplo. Hoje a igreja está cheia, glória a Deus. Como alguém disse aqui, acho que foi o Júlio que disse. Tem muito tempo que não vemos a igreja assim desse jeito. Glória a Deus por isso. Mas será que nós aceitamos todos os convites que Deus nos faz para estarmos juntos? Para estarmos participando dessa ceia? Aliás, hoje à noite tem ceia. E todos estão convidados. Mas será que nós aceitamos os convites que nos são dados? A cada momento, a cada instante da nossa vida para estarmos juntos como igreja. Será que nós cremos que Deus está presente? Será que nós cremos que vamos a um encontro com Deus? Será que nós cremos que Ele vai falar conosco? Será que nós estamos realmente desejosos de ter esse encontro? Existe aquela história, eu posso ser crente em casa. Será que pode mesmo? Pode. Agora que você está participando do banquete, não está não. Que você está participando da ceia, você não está participando. Se a igreja fosse tão dispensável, ela não teria sido instituída pelo Senhor Jesus. E Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, esse convite que na realidade aqui, essa figura não é do tempo presente, mas é uma ceia que está para acontecer, serve também para nós pensarmos como nós temos reagido aos muitos convites, às muitas oportunidades que nos são oferecidos para estarmos com o Senhor. Cada um tinha uma desculpa melhor do que a outra, uma prioridade superior, um compromisso inadiável do seu ponto de vista. Mas houve alguns que foram mais longe e demonstraram uma hostilidade cruel. O texto diz, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Inúmeros profetas foram mortos, apedrejados, porque as pessoas às quais eles ministravam a palavra de Deus não aceitaram a palavra. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele foi preso várias vezes, que ele foi lançado até numa cisterna, e pela única graça e misericórdia de Deus, ele não morreu ali. Mas Deus cuidou de Jeremias em todas as situações, mas ele passou por todas elas. Quiseram matá-lo, quiseram fazer ele coisas. E lá no livro do profeta Jeremias cita até alguém que anteriormente profetizou para o povo de Israel e depois teve que sair fugido dali, foi para o Egito, mas o rei mandou buscar esse profeta lá no Egito e matou o cara, matou o profeta. E um dos últimos profetas, se não me engano, é Zacarias, mas não é Zacarias, o profeta Zacarias, não, mas é porque a Bíblia hebraica, bom, tem um texto que Jesus disse que Deus ia requerer o sangue desde Abel até esse último profeta. É porque a Bíblia no hebraico ela termina, os livros não têm a mesma ordem que tem na nossa Bíblia.
eles têm uma ordem diferente. E o último livro narra exatamente a morte desse profeta, nos últimos capítulos. E então nós tivemos muitos profetas que foram mortos. E Jesus veio e foi morto também. A turma que antes, no início do ministério de Jesus, Jesus era ovacionado, Jesus era realmente, as multidões andavam ao seu redor o tempo todo. Isso foi no início do ministério dele, no primeiro, segundo ano, no terceiro ano. A hostilidade começou a aumentar, os líderes religiosos começaram a divulgar mentiras acerca de Jesus e começaram a acusá-lo e procurar um jeito de matá-lo. Mas Jesus disse que ele não morreria antes que chegasse a sua hora. E ninguém pôde contra ele, até o momento em que ele, aprazado por Deus para que ele pudesse ser então morto na cruz, para nos remir de todo pecado. Um pouco mais tarde, Jesus diria, eu disse que, em Mateus 22:6, que houve alguns que foram mais longe e demonstraram uma hostilidade cruel. O texto diz, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Um pouco mais tarde, Jesus diria com pesar acerca de Jerusalém, que representava todo o povo de Israel, nesta palavra. Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Será que você consegue sentir a dor de Jesus? Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu os quis abençoar, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, quantas vezes eu quis manifestar a vocês o meu amor, mas vocês não quiseram. Na parábola, Jesus falou sobre a ira do rei por recusarem o seu convite. O texto diz, o rei ficou furioso e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. É o que faria um rei no contexto, talvez especialmente no tempo de Jesus. Mas aqui é uma referência à destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Jesus previu literalmente a destruição da cidade de Jerusalém. Lucas 19, 41 a 44. Dentro desse mesmo contexto, quando Jesus falou sobre Jerusalém, o texto diz, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, se soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Quantas pessoas andam em busca de paz com Deus e paz uns com os outros? Se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos.
Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Olha que coisa profunda, gente. Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Imaginem o próprio Deus se fazendo carne, vivendo entre o povo, e o povo não reconhecer que aquele era o Filho de Deus, era o enviado de Deus, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Vocês lembram das palavras do povo que pediu que, quando Pilatos falou que estava limpo do sangue de Jesus, lavou as suas mãos, o que o povo disse? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. E caiu mesmo. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus não é necessariamente um Deus irado, com raiva, furioso, fora de si, não. A ira de Deus fala do julgamento de Deus. A ira fala do juízo de Deus sobre a terra. E ele vem muitas vezes através de catástrofes, através de N coisas que acontecem no mundo. Mas a ira de Deus está sobre todo homem, sobre a face da terra, por causa do pecado. É por isso que Jesus veio, para dar a sua vida na cruz do Calvário, para receber sobre ele a ira de Deus, a condenação de Deus, o juízo de Deus. Jesus se ofereceu para receber esse juízo, para que aquele que nele cresce não fosse julgado e condenado. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho, quem não aceita, quem não recebe, quem não crê nele como seu Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. Porque ela está sobre toda a humanidade, até que alguém aceite ser livre, liberto por meio de Jesus Cristo. Por isso, Jerusalém seria como foi destruído. O rei então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. O que os havia tornado indignos? Simplesmente o fato de se recusarem a aceitar o convite. A indignidade estava no fato de não aceitarem um convite. Um convite que lhes daria vida. Porque, na realidade, o casamento do filho do rei não era outro senão com seus próprios convidados. Aqui nós temos um casamento, a figura do casamento de Jesus, que é o noivo, com a sua noiva. E a noiva não é uma pessoa, a noiva é uma igreja. É uma igreja composta de pessoas em todo o mundo, de todas as raças, tribos, nações, povos em todos os lugares. É com essas pessoas que creem em Jesus e recebem Jesus como Salvador. É desse casamento, é dessa união que Jesus está falando.
Então, ao recusarem o convite para participarem das bodas de casamento, é a recusa de se unir a Jesus, de ser de Jesus, de pertencer a Jesus, de pertencer ao povo de Deus, que vai unir-se em casamento ao Filho do Rei, a quem Deus fez Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles não eram dignos porque haviam rejeitado a pessoa de Jesus, a sua palavra, a sua morte no lugar do pecador. A mesa estava posta, mas os convidados não eram dignos. O rei também disse aos seus servos: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. O convite primeiro foi feito ao povo de Israel, povo que Deus preparou, separou para que através dele Jesus pudesse se manifestar ao mundo. Mas como esse povo, como todo, não significa que todo o povo recusou Jesus, mas como um todo, na sua grande maioria, o rejeitou. Então a ordem agora é a seguinte: vocês vão a todos os lugares. É por isso que no registro de Marcos diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Pois bem, o Evangelho seria pregado a todos os gentios. Isso não significa que se Israel tivesse acolhido Jesus, isso não fosse acontecer. Mas deveria acontecer através do povo de Israel. Como o povo de Israel não aceitou, então essa missão foi dada aos outros. Então o Evangelho seria pregado a todos os gentios. Romanos 10, 20, 21 diz assim: e Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. As oportunidades dadas a Israel foram enormes. Ao longo de toda uma história, não vou dizer desde a criação do mundo, mas desde que o Senhor separou Abraão e disse que através dele seriam benditas todas as famílias da terra, o propósito de Deus é que isso acontecesse através de Israel. Você vai dizer: bom, então Deus não conseguiu fazer o que ele queria. Olha, Deus sabe o que faz e sabe como faz. Ninguém nesse mundo vai poder dizer: olha, eu não tive oportunidade, mas ninguém é obrigado a aceitar o convite dele. Ninguém é obrigado a aceitar essa entrega, esse casamento. E Israel recusou. E então ele disse: fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quantas vezes eu e você malhamos em ferro frio quando nós anunciamos o Evangelho? Alguns não querem saber, não querem ouvir, não querem acolher o Senhor Jesus, mas outros querem. Enquanto muitos não querem, muitos querem. E como nós não sabemos quem são os que querem, quem são os que não querem, nós temos que anunciar o Evangelho a todos, para que os que quiserem tenham a oportunidade de manifestar-se, e os que não querem tenham a oportunidade de dizer: não quero.
Em obediência à ordem do rei, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Maus, por que o Senhor convidou os maus? Tem algum bom aqui? Alguma pessoa que diz, eu sou bom. Eu sou mau. Eu confesso, sou mau. A minha natureza humana é má, é perversa. E se você disser ao contrário, você é o maior mentiroso da paróquia. É claro que o texto está dizendo, tem uns que são piores do que outros, mas aqui está tudo igual, bons e maus. O convite foi estendido a todos, porque mesmo que uns sejam mais bonzinhos do que outros, todo mundo precisa participar do banquete. Todo mundo precisa aceitar esse casamento. Se não aceitar, então veja que não é porque a pessoa é boazinha ou porque é melhor do que A e B. Jesus veio para todos, para maus e bons, para os assassinos, para os adúlteros, para os perversos, para os maus, para tirá-los dessa situação, resgatá-los e transformá-los. Você vai dizer, mas isso não é justo? É justo, porque ele veio para isso, ele morreu tanto para uns quanto para os outros. Você pode não ter tirado a vida de ninguém, mas a vontade você já teve. E só Deus sabe quantas vezes você teve vontade de fazer isso. Você pode nunca ter adulterado, mas quantas vezes você teve vontade de fazer? Não vem com conversa não, porque não tem ninguém que escape disso. Isso fala do caráter universal do convite. Ele oferece a salvação tanto a uns quanto a outros. A graça de Deus é oferecida a todos. A base da salvação é a fé e não o mérito da pessoa. É a fé em Jesus e não o mérito que cada um tenha ou não tenha. A fé requer uma posição, uma decisão a de aceitar o convite do rei. Enquanto os judeus recusaram, os gentios aceitaram o convite. Vocês observem nas Escrituras como Jesus sempre foi muito bem recebido pelos gentios. Por isso, o texto diz, a sala do banquete ficou cheia de convidados. Não necessariamente com quem eu e você gostaríamos de estar. Não com quem queríamos que lá estivesse. Não com aqueles que pensávamos deveriam estar nesta festa, mas a sala ficará cheia de convidados. Será um dia de muita surpresa, o dia desse encontro. Eu recebi um vídeo que eu acho que um dia eu vou passar para vocês aí, essa semana. Então, tem... O pregador está pregando a palavra, tem gente passando batom nos lábios, tem gente vendo o celular, tem gente espreguiçando, e alguns poucos estão prestando atenção na mensagem. E o pregador está pregando sobre a vida de Jesus. E ele está dizendo que podia ser naquela hora, e assim, pum, acontece, some quase todo mundo da igreja, mas fica uns gatos pingados assim, uns olhando uns para os outros, e aí eles se prostram, mas aí é muito tarde. Nessa parábola havia um penetra, um intruso que entrou na festa sem convite. Eu sei que você e eu podemos imaginar, à primeira vista, como é que alguém consegue entrar lá sem ter sido convidado. É apenas para mostrar que não adianta dar um jeitinho ou tentar
fazer as coisas do seu modo, do meu modo, do modo de qualquer pessoa. O texto diz: mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Não tinha o que falar. Estas vestes especiais eram providenciadas pelo dono da festa. Para cada convidado, eram vestes próprias para aquele acontecimento, para aquela festa. Alguns nesta parábola desafiaram a autoridade do rei ao recusarem o convite para a festa, ao fazerem pouco caso do convite, ao matarem os servos do rei. Este homem desafiou a autoridade do rei ao entrar de modo próprio. Ele foi ali com as suas próprias vestes. Ele entrou ali do seu modo próprio. E tem muita gente querendo estar com Deus do seu próprio jeito. Eu faço do meu jeito. Mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus, ou então você não entra. O que é veste? Que veste nupcial é essa? O que ela representa? Apocalipse 7. Cadê Apocalipse 7 aí? Esses textos aí. Depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses e de onde vieram? Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem é que pode entrar nessa festa que vai acontecer nas regiões celestiais? Aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram perdoados, purificados, não porque entraram lá com suas próprias vestes, mas porque foram alvejados com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 16, 15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. No livro do Apocalipse, a nudez fala de alguém que não tem a cobertura de Deus para o seu pecado. E a cobertura de Deus são as vestes brancas, que tem aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Pois bem, é por isso que Mateus 22, 11 e 12 dizem: mas quando o rei entrou para ver os que ali estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Sem as vestes nupciais, o homem não podia ficar ali e foi lançado nas trevas. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão refere-se à condenação eterna, ao inferno. Jesus disse no texto de Mateus 13, 40, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes.
Isso por toda eternidade. Jesus terminou a parábola explicando: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Quem são os muitos chamados? São todos os que são chamados. Todos são convidados. O Evangelho é para todos, está ao alcance de todos. O texto diz: mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São pessoas especiais? Não, são os que quiseram. São os que deram ouvido à mensagem. São os que aceitaram o convite e que se vestiram com as vestes próprias para as núpcias do Cordeiro. Efésios 1, 3, 7 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Em quem? Em Cristo. Qual é o critério da escolha? É você crer em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele. Quem? Os que estão em Cristo, os que creem nele. Sejam eles quem são hoje, quem foram, não importa. O que importa é que eles aceitaram o convite e receberam Jesus. Os predestinou para ele, para serem adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, e para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É de graça. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Para concluir, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos são chamados à festa das bodas do Cordeiro. Poucos são escolhidos, apenas os que aceitam o convite e recebem as vestes nupciais que lhes são oferecidas gratuitamente. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Eu não sei se há entre nós alguma pessoa que ainda não tem estas vestes. Essas vestes são de Jesus e elas são dadas gratuitamente a quem quer. Não depende do que você fez.